Ok. Então, falar um pouco sobre valor absoluto, ou aquilo que talvez você também chama de módulo de um número, e algo importante que é relacionado a desigualdades. É uma operação bem simples que você faz com números, a gente vai ver também mais na frente, isso aqui é uma função que você faz com um número, e ela faz a seguinte transformação. Na realidade, se o número não é negativo, ou seja, é zero ou positivo, então ela não faz nada. O valor absoluto de um número é ele mesmo. O módulo desse número é ele mesmo. Vou constantemente falar mais valor absoluto do que módulo, ok? E agora, se o número é negativo, o que acontece é que aí, de fato, é que acontece a transformação, é que fica positivo, né? Se o número é negativo, o valor absoluto dele, ou o módulo dele, é menos ele e, portanto, é positivo. Então, por exemplo, quando você tem um número positivo como 3, se você tem um valor absoluto, não faz nada, é 3. Ou se o número é zero, não acontece nada também, continua sendo zero. Então, para números que não são negativos, né, ele não muda nada. Se o número é negativo, aí muda. E é essa a grande questão que é relevante dele, que a transformação de fato acontece quando o número for negativo. Então, o valor absoluto de menos 2 é 2. Ok? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, mas antes disso, vamos averiguar alguns casos. Então, uma coisa importante a verificar é o seguinte. Então, o que que acontece? Então, quais são as soluções, ou qual o conjunto de solução, eu posso perguntar assim, dessa seguinte inequação, que é uma inequação bem simples, mas que ela vai ajudar a lidar com algumas um pouco mais complicadas. Quais são os números que têm valor absoluto menor ou igual do que A? Ok? E A aqui no caso, enfim, se o A for zero, é muito fácil, seria simplesmente x igual a zero, né? E o A aqui, para eu escrever desse jeito, necessariamente tem que ser um número que não pode ser negativo, ok? Já que o valor absoluto de qualquer número nunca é negativo. Mas enfim, eu vou assumir aqui o A, no caso, um número positivo, aqui, senão não teria graça, né? A positivo, senão a resposta seria muito simples. Não teria resposta se o A é negativo, né? Não tem solução. E se o A é zero, a resposta é só o zero. Então a graça tem só quando pergunta só é interessante quando o A é positivo. Então, como a gente viu, tem dois casos essencialmente do valor absoluto, né? Então, primeiro caso aqui é se esse x não for negativo, ou seja, for maior ou igual que zero, então o que acontece é que o valor absoluto dele é igual a ele mesmo. Então, ou seja, então logo o que eu teria aqui? O valor absoluto menor ou igual que A é a mesma coisa que x menor ou igual que A. Então isso aqui é bem simples. Então agora, segundo caso, se eu tenho um número que é negativo, então nesse caso o valor absoluto dele é menos ele, né? Então troca o sinal, essencialmente isso que acontece. Então aquela inequação que é valor absoluto menor ou igual que A vai ficar menos x menor ou igual do que A. E aí, para eu saber quais são os valores de x, é fácil, eu multiplico aí dos dois lados por menos 1, ou divido por menos 1, é a mesma coisa. E menos 1 ao quadrado é 1, né? Então, enfim. Só que lembre que quando você faz uma operação numa desigualdade, você multiplica ela por um número negativo, que é o caso aqui, menos 1, ou divide, né? Mesma coisa, por um número negativo, a desigualdade muda de ordem. Então aqui a desigualdade é menor ou igual, fica maior ou igual. Então aqui seria x maior ou igual do que menos a. E a gente viu lá, consulta lá a videoaula sobre desigualdades e a gente viu essa questão quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo, que é o caso aqui que eu multipliquei por menos 1 dos dois lados. E aí fica isso aqui. Então, a resposta final que eu tenho para esse problema aqui, então, é a seguinte: x, um módulo de x ou o valor absoluto de x é menor ou igual que a, se somente se, ou seja, é a mesma coisa que dizer que o x tem que ser maior ou igual do que menos a, ou o x tem que ser a... E no caso, enfim, nos dois casos que a gente tem é os números que são maiores ou iguais que a menos a e também os números que são menores ou iguais que a, ok?
Então tem que satisfazer as duas propriedades. Esse é o conjunto de números que a gente tem essa propriedade que o valor absoluto é menor ou igual do que A, ok? Juntei as duas soluções, tem que satisfazer as duas coisas. Então, agora um outro problema interessante. Então, vamos marcar isso aqui, que é relevante. Isso aqui que a gente conseguiu fazer, ok? Então, o valor absoluto de x menor ou igual do que A é a mesma coisa que o x está entre menos A e A, ok? Uma outra coisa que é parecida com esse problema, essencialmente a solução seria quase que idêntica, seria um outro problema aqui, parecido com esse, é você considerar quais seriam os números, por exemplo, que o valor absoluto é maior. A gente tratou aqui menor ou igual que A, enfim, tanto faz maior que A ou maior ou igual que A, praticamente a mesma coisa. Mas quais seriam os números que o valor absoluto dele é maior do que A? Então aqui nesse caso, você perceber, você vai ter, quando x é positivo, você vai ter x maior do que A. Se o x for negativo, você vai ter menos x, no caso aqui, que seria, quando x é negativo, o módulo de x ou o valor absoluto de x é menos x, maior do que A, e isso aqui é a mesma coisa que x menor do que menos A. Então eu tenho essas duas possibilidades aqui, que é justamente o contrário, meio que algo esperado aqui, que apareceu. Então, a outra coisa que a gente viu é o seguinte: o valor absoluto de x maior do que A é a mesma coisa que o x ser, vamos escrever na ordem aqui, que o x ser menor do que menos A, ou o x ser maior do que A. Então, essa é outra propriedade interessante que a gente tem aqui. Então, recorde, essas duas são bem simples, né? Mas elas vão ajudar a gente a resolver coisas mais complicadas, ok? E eu vou usá-las aqui para ficar mais fácil para resolver os exemplos que a gente tem mais adiante aqui. Então, vamos resolver exemplos aqui usando essa ideia. Perceba que esse número x que a gente escreveu ali em cima era qualquer número, né? Um número real qualquer, ok? Então, o primeiro exemplo que eu vou resolver, eu quero resolver essa desigualdade aqui. Quais são os números que o valor absoluto de 3 vezes ele, então 3x menos 2, é menor ou igual do que 5. Aí você diz, mas isso aqui é mais difícil do que o que eu tinha antes, porque não só aparece x, né? Aparece 3x menos 2. Mas será que tem alguma grande diferença? Enfim, não importa como eu escrevo um número. O que a gente viu antes é que qualquer número que ele pode estar escrito como essa expressão algébrica aqui, 3x menos 2, mas é um número ainda assim. Um valor absoluto de um número ser menor ou igual do que um outro valor, no caso aqui é 5, é a mesma coisa. Então a gente viu que isso aqui é a mesma coisa que dizer que esse número, que no caso é 3x menos 2, ele tem que estar entre 5 e menos 5, ok? Então, essencialmente é isso que a gente viu lá na frente. Aí você diz, mas vamos só voltar aqui para a gente lembrar. A gente viu isso aqui, né? X menor, o valor absoluto de x menor ou igual que A é a mesma coisa que o x está entre menos A e A, ok? Então aqui eu não tenho x, eu tenho 3x menos 2, mas não importa, o número, o valor absoluto de um número, você pode ler desse jeito, é menor ou igual do que um outro número, se esse número está entre menos esse outro número e mais esse outro número. Okay? Então é essencialmente isso que eu escrevi. Então agora o que eu vou fazer aqui é tentar resolver e encontrar quais são esses valores de x, né? Então essencialmente o que eu quero é isolar o x, né? Então está aparecendo esse termo aqui, menos 2. Então vou somar 2 aqui em todos os termos. Então eu vou ficar com menos 5 para eu permanecer com a desigualdade. Menos 5 mais 2 é menor ou igual do que 3x, que é menor ou igual do que 5 mais 2. Eu somei 2 aí, no termo do meio, claro, desaparece o menos 2, né? E aí eu vou ficar com, isso aqui é menos 3, né? Menos 5 mais 2, menos 3, menor ou igual que 3x, menor ou igual que 5 mais 2, que é 7. E aí agora, para eu aparecer simplesmente só ver o x, eu tenho que dividir por 3. Se eu divido tudo por 3, vai ficar só o x ali, né? Então, eu vou ter agora menos 3 dividido por 3. E perceba que dividir por 3 não altera a ordem da desigualdade, porque o 3 é um número positivo.
Então isso é sempre importante quando você multiplica uma desigualdade por um número, ou essencialmente a mesma coisa, divide por um número, você tem que ter cuidado com o sinal desse número, porque se for negativo altera a desigualdade. Então no caso aqui, ele não altera porque o 3 é positivo. Então você faz uma operação de multiplicação ou divisão por um número positivo, não altera a desigualdade, continua a mesma. E eu tenho isso aí, e a resposta seria, portanto, todos os números entre menos 1 e 7 terços. Ok? Aquele problema que eu tenho ali em cima. Ok? Aqui é a resposta. E aí agora vamos tratar um outro caso agora. Eu vou considerar um outro exemplo. O exemplo que eu vou considerar agora é esse aqui, menos 5x mais 7 maior que 18. Okay? Então, nesse caso aqui foi um pouco distinto. O que a gente viu foi o seguinte, vamos voltar lá. A gente viu que o módulo de um número, vou ler, em vez de ler x, eu vou ler um número, ok? Mesma coisa, o x representa um número qualquer. O módulo de um número é maior do que um valor a, se esse número é menor do que menos a, ou esse número é maior do que a, ok? E daí o que é que acontece? Esse número aqui no caso, que aparece dentro do módulo, é menos 5x mais 7. E o a, aqui no caso, é o 18. Então isso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que menos 5x, então tem duas possibilidades, menos 5x mais 7 é menor do que menos 18, ou a outra possibilidade é que esse número que aparece dentro do módulo ali do valor absoluto, que é menos 5x mais 7, é maior do que 18. Então vamos resolver. Isso aqui é bem parecido à solução dos dois casos. Eu vou resolver o primeiro caso. Então o primeiro caso que é menos 5x mais 7 menor que menos 18. Então eu quero encontrar o x aqui, né? Quem é esse x? Vou subtrair 7 dos dois lados, então vai ficar menos 5x menos 18 menos 7, para cancelar esse soma de mais 7, né? E depois eu vou dividir por menos 5, e aí é que está aquela questão que a gente falou da divisão por um número negativo, ok? Ou a multiplicação por um número negativo, tanto faz. Ela altera a ordem da desigualdade. Então, quando eu divido tudo aqui por menos 5, então vai aparecer x aqui do lado esquerdo, ok, só que não mais a desigualdade menor que, vai ser a desigualdade maior que. E aqui menos 18 menos 7 dá menos 25 dividido por menos 5, ok? Isso aqui é 5. Então, qualquer número maior do que 5 resolve aquela desigualdade. Se você tem curiosidade, escolhe um número aí maior do que 5, sei lá, 10 ou 7, etc. e coloca lá na desigualdade e você vai ver que, de fato, quando calcular um número, é interessante que é um número negativo, o menos 5x mais 7, mas, enfim, quando você calcula o valor absoluto, está positivo e é um número maior do que 18. Ok? E agora o outro caso que a gente vai resolver. Agora o segundo caso é quando é que menos 5x mais 7 é maior do que 18, ok? Então eu vou fazer o mesmo procedimento, vou subtrair 7 dos dois lados e eu vou ficar com menos 5x maior do que 18 menos 7. E depois eu vou dividir por menos 5 de novo, e aí perceba que vai alterar a ordem da desigualdade, aqui eu tenho maior que, vai ficar menor que, e 18 menos 7 é 11 dividido por menos 5, e aqui fica, portanto, isso aqui é x menor do que menos 11 quintos, que é menos 2, alguma coisa, menos 2,2, né? Mas, enfim. Ok, então a resposta final, então logo, qual é a resposta final do problema? Eu tenho que o x é menor do que menos 11 quintos, ou o x pode ser maior do que 5. Se você quer escrever isso aqui em notação, fazer uma representação gráfica disso aqui, vamos fazer antes de fazer um intervalo, eu tenho que
Ele pode ser menor do que menos 11 quintos, sem incluir o menos 11 quintos, né? E pode ser maior do que 5, sem incluir o 5. Então, pode ser aqui menor do que menos 11 quintos ou maior do que 5. Então, todos esses números aqui à esquerda do menos 11 quintos e todos à direita do 5, ok? Se eu escrevo em notação de intervalo, seria esse intervalo aqui de menos infinito a menos 11 quintos, sem incluir o menos 11 quintos, aberto no menos 11 quintos, união com o intervalo aberto de 5 a infinito, ok? Não tem limite esse intervalo aqui. Mas enfim, então era isso aí, que esses dois exemplos simples eu acho que eles ilustram bem essa situação de você trabalhar com valores absolutos e você ter um exemplo aí de desigualdades envolvendo valores absolutos, que em geral é bem simples, você considera aquelas duas lá padrão que eu escrevi acima e dá para resolver outros problemas. De novo, é interessante você tentar pausar o vídeo e ver novamente o que eu fiz para ter certeza que entendeu tudo bem e compreendeu as coisas. Talvez seguir você fazendo as contas até na minha frente, assim, você para a conta, faz a conta, depois vê o que eu fiz, ok, bateu com o que você fez, então deu certo, e aí você continua. Então é isso.